Irmãos, boa noite a todos. É uma alegria podermos estar novamente na casa do Senhor nessa noite, diante da sua palavra, e que ela venha mesmo edificar as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que nós estamos estudando, Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler os primeiros 6 versos dessa carta, Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Faremos a leitura juntos também e no final nós faremos uma oração. Efésios capítulo 4, de 1 a 6. Leiamos. Diz assim a palavra do Senhor. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, há um só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome. E assim, Pai, juntos, para ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra. Nós precisamos, Pai, necessitamos do auxílio do Espírito Santo, Ele que é o autor da palavra. Venha mesmo nos ensinar hoje à noite. Somos dependentes dEle, precisamos dEle. E necessitamos mesmo, Pai, da graça, da sabedoria, para juntos assim, Pai, recebermos o alimento espiritual para as nossas vidas. Nos ajuda hoje à noite. A Tua igreja aqui reunida, receba mesmo a edificação para as nossas vidas, o desafio da Tua palavra. E também, Pai, como pedimos sempre, se porventura há entre nós alguém que não tem a salvação, o Senhor, que é o autor da salvação, faça uma obra especial nessa vida. Então entregamos todos aqui presentes, as nossas vidas, ao Senhor. Fica conosco, Pai. Aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados. Semana passada nós iniciamos essa, podemos dizer, segunda parte da carta aos Efésios, essa carta maravilhosa, a igreja ali em Éfeso. E assim, bem notório ver, né, que há uma mudança na carta. A primeira parte, semana passada, nós lembramos aos irmãos, o apóstolo Paulo falando mesmo as revelações que Deus tinha lhe dado à igreja, não só as revelações, mas mostrando assim a posição que nós temos em Cristo Jesus. A nossa posição é em referente mesmo às coisas celestiais, a nossa posição em Cristo, as riquezas que nós temos através de Jesus Cristo, ou seja, assim tudo mesmo, as bênçãos celestiais, né? Então a nossa posição diante de Deus, através de Jesus Cristo, nas regiões celestes, e as riquezas. E agora Paulo muda, né, quando ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Agora é notório ver que Paulo traz para as regiões terrestres. É o andar do salvo, o andar do crente, o andar da igreja, a vida prática, não é esse agora andar, é mesmo
a vida prática, a nossa conduta diária diante mesmo de Deus. Não só isso, não é? Mas a responsabilidade que nós temos diante de Deus, porque somos realmente filhos de Deus. Não só, muito se fala da soberania de Deus, sim, claro, Deus ele é soberano, Ele nos salvou, Ele mesmo vai nos levar até a glória. Aquele que começou a boa obra em mim, em ti, há de completá-la, né? Independente das circunstâncias e das situações. Mas também a Bíblia fala da responsabilidade do homem que nós temos diante de Deus, em mesmo viver de um modo digno daquele que nos chamou, né? No modo digno do Evangelho de Cristo. Então, esses 3 últimos capítulos vai tratar mesmo do nosso andar, a nossa conduta diária como filhos de Deus, né? Agora nas regiões terrestres, a nossa vida prática e também as responsabilidades que nós temos. Essa é a base assim do estudo desses próximos capítulos. E semana passada nós estávamos iniciando mesmo, né? Quando Paulo diz, rogo-vos. Aqui é uma exortação, é mesmo chamando a nossa atenção, encorajando os crentes, né? E ele diz, Paulo, eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis de um modo digno da vocação que fostes chamado. Andar de um modo apropriado, a palavra digna que quer dizer, né? De um modo mesmo honesto, de um modo decente, de um modo íntegro, correto, honrado. Essa é a palavra, digno do Evangelho, digno daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O andar do crente, o andar do Filho de Deus, ou seja, do chamado por Deus, né? A Bíblia mesmo exorta, Pedro falando, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, chamados, né? E assim devemos andar, para proclamar as verdades. E esse andar, irmãos, nós estamos vendo semana passada, né, a responsabilidade que nós temos de não mais, né, ser como no passado, a nossa anterior condição. O capítulo 2 mostra, e eu mostrei assim claramente, antes nós não éramos povo de Deus, antes nós não éramos filhos de Deus, antes nós não pertencíamos a Deus, muito pelo contrário, né? A Bíblia mostra que o homem sem Deus, o homem sem Cristo, um homem sem promessa, um homem sem aliança, é um homem natural, morto em ofensas, em delitos, em pecados, andando outrora, segundo mesmo o príncipe da potestade do ar, o inimigo das nossas almas, né? Andando segundo o curso desse mundo, fazendo mesmo as vontades da carne, dos pensamentos, andando segundo as nossas paixões, as nossas mesmo inclinações carnais. E nessa condição, a Bíblia mesmo diz que nós éramos inimigos, filhos da ira, filhos da desobediência. Mas Deus nos chamou, né? Te chamou, me chamou. E agora sim nós devemos andar como filhos da luz. E aqui sim, né, Paulo diz assim, não mais andeis como filhos da desobediência, mas agora como filhos da obediência. Andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. E eu semana passada, irmãos, estava mostrando assim para todos nós, que esse Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus maravilhoso, né? Um Deus que conhece, sabe a nossa condição. E a exortação aqui, o desafio, é andar de um modo digno do Evangelho, andar de um modo digno de um filho de Deus, e nós vamos precisar
da ajuda de Deus, do nosso Pai, né, para assim realmente fazermos a sua vontade, sermos bem-sucedidos. Eu coloquei assim, nessa empreitada, nessa carreira, nessa vida diária, né, na conduta mesmo. E é só mesmo com a ajuda de Deus. E nós temos sim esse privilégio de Deus nos capacitar para andarmos segundo a sua vontade. E semana passada eu estava mostrando, né, e vou mostrar três coisas que Deus nos ajuda, nos capacita para vivermos realmente como nesse andar digno da nossa vocação. A primeira, né, é a presença do Espírito Santo na vida do salvo, na vida do crente, na vida mesmo do santo. O Espírito Santo nos ajudando, né, nos capacitando a mesmo andar. E nós vamos precisar, porque sozinhos, irmãos, nós não vamos conseguir não, né? E Deus é bom, e Ele faz isso. Então eu mostrei a presença do Espírito Santo habitando em ti e em mim. E nós vimos, né, que Ele realmente é o nosso Consolador. O Espírito Santo da verdade. Ele nos consola, Ele nos conforta, Ele é o nosso companheiro. E Jesus disse, né, antes da sua partida, e os irmãos lembram, né, que os discípulos, eles estavam aflitos, temerosos, né, cheios mesmo de dúvidas, porque Jesus conviveu com eles por 3 anos, cuidou deles, né, alimentou, tinha o companheirismo, a presença de Jesus Cristo, eles tinham mesmo a coragem, eram confortados, né, tinham confiança. Mas Jesus disse, olha, chegou o momento de eu retornar ao Pai. É imperativo que eu volte. Eu vou a Jerusalém, vou sofrer na mão dos homens, dos gentios, vou ser mesmo entregue às autoridades, vão escarnecer, vão maltratar, vão mesmo me matar, não é? Vou à morte, mas vou ressuscitar ao 3º dia e vou voltar ao Pai. Essa era a verdade que ele falava. Mas os discípulos ficaram tristes. E ele diz, olha, não vos deixarei órfãos. Eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador. Olha só, né? Que maravilha. O outro Consolador, o Espírito Santo. E ele vai vir. Ele vai ser mesmo o vosso Consolador, o nosso Consolador, o companheiro, aquele que vai estar mesmo convosco. Que eu mostrei, não é? Ele é o nosso Consolador. Só para alguém que não pegou, João 14,16. Ele é o nosso professor, aquele mesmo que vai nos ensinar. João 14,26. Ele é o nosso condutor, aquele que vai nos conduzir. É verdadeiramente nosso pastor. João 16,13. Ele é o nosso intercessor. Vai estar conosco, né? Ajudando mesmo a interceder através das orações dele. Romanos 8, 26 e 27. Ele é o nosso protetor. Vai vigiar, vai cuidar, vai zelar. Tiago capítulo 4 e 5. Ora, né? É esse que é a função do Espírito Santo nas nossas vidas. Vai estar presente. E Paulo ora também, aqui nessa carta, eu só estou assim, recapitulando para os irmãos, né? Paulo ora também pelo poder do Espírito Santo na vida, né, da igreja, na vida dos salvos, que Deus conceda o poder do Espírito Santo para nos ajudar mesmo nessa caminhada, sermos fortalecidos com o poder. Lembra na oração que nós estudamos, né? Então, assim, a primeira coisa, né, que Deus nos coloca para ajudarmos, nos capacitando a sermos bem-sucedidos nessa caminhada,
a presença do Espírito Santo e o poder também do Espírito Santo. A segunda coisa, Deus nos dá, né, a sua palavra, irmãos. A palavra dele, a palavra para nos dirigir, né, para mesmo nos conduzir nessa vida diária, nesse cotidiano, nessa nossa conduta. Quão importante é, irmãos, a palavra de Deus, né, para a vida do salvo, para a vida do crente. Isso é a nossa regra de fé e de conduta. Então nós temos sim que observar a sua palavra, né, a lei de Deus, para obedecermos, para cumprirmos, para sermos bem-sucedidos nessa caminhada. Os homens não têm suas leis, né? Nós não devemos obedecer às leis para andar de um modo correto, né, diante das autoridades, diante desse mundo. E quando nós, assim, transgredimos a lei dos homens, o que acontece? Somos o quê? Penalizados, né? Há um pênalti, há uma multa, há sim, né? Então, com a palavra de Deus não é diferente, irmãos. Então nós temos, volto a repetir, responsabilidades, né, diante da palavra de Deus, obrigações com Deus. Então o crente tem que saber disso, né, a nossa conduta em relação mesmo à palavra de Deus. Eu tenho vários versículos que vai nos ajudar, né? Veja o que diz aqui o Salmo 119, bem conhecido nosso, né? O Salmo de número 119, logo no primeiro versículo. Salmo 119, 1. É um dos capítulos mais longos, né, da palavra de Deus, Salmo 119. Mas diz aqui, olha, nós não vamos ler todo não, mas alguns versículos. Diz assim, olha, bem-aventurados, a mesma palavra, né, felizes os irrepreensíveis no seu caminho. Veja, que andam, né, o andar aqui, a conduta, que andam na lei do Senhor. Está, amados, aqui especificando quem é esse povo, né? Bem-aventurado, quem? Os irrepreensíveis. Quem são os irrepreensíveis? São realmente os filhos de Deus. Nós lemos nas Escrituras que Deus nos salvou para sermos o seu povo, né? Para nos tornarmos perante eles o quê? Irrepreensíveis. Tem sim, é isso nas Escrituras. Então, felizes são aqueles, os irrepreensíveis, veja, no seu caminho. E é individual aqui, não é no meu caminho, no nosso caminho. É o desafio, que andam na lei do Senhor, ou seja, obedecem, né, a palavra de Deus. Veja o verso 2, não só são felizes os que andam, mas no verso 2 diz assim, olha, bem-aventurados os que guardam. Não só andar na lei do Senhor, né, mas guardar a sua palavra, obedecer às suas prescrições. E veja, e o buscam de todo o coração. Não praticam a iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Olha, irmãos, né, a responsabilidade que nós temos diante da palavra de Deus. Cumpramos à risca. Queira Deus, sejam firmes os meus passos. O salmista ora, né, para que eu observe os teus preceitos. Andar atento. É o desafio, irmãos, para nós hoje à noite, né? O quanto tempo nós assim, quanto tempo nós dedicamos à palavra de Deus, a mesmo ler a palavra de Deus,
a observar a palavra de Deus, a conhecer a palavra de Deus. Só assim eu vou poder andar, né? Agora, se eu ando relaxando, não observando, eu vou ter dificuldade, eu vou ter problema na minha vida. Então, aqui também há uma oração do salmista, diz, olha, queira Deus, sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então, não terei de que me envergonhar. Olha as promessas, né? Eu não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os retos juízos. Irmãos, aqui é Deus dando a nós responsabilidades em relação à sua palavra, não é? Olha, cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem, o homem, guardar puro o seu caminho? Como fazer isso? Está aqui, não é? Observando, andando, guardando, buscando, segundo a tua palavra. E de todo o coração te busquei. Não me deixes fugir aos teus mandamentos. São desafios, para mim e para você hoje à noite. Guardo no coração as tuas palavras, veja, para não pecar contra ti. Bendito tu és, Senhor. Ensina-me os teus preceitos. Com os lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca, mas me regozijo com o caminho dos teus testemunhos, do que com todas as riquezas. Meditarei, olha só, gastarei tempo, meditarei nos teus preceitos, e as tuas veredas terei respeito. Irmãos, estão percebendo sobre nós a carga, a responsabilidade que nós temos diante da palavra de Deus? Não é? Olha, terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Então o salmista desafia, a nós hoje à noite. Veja um pouquinho mais à frente aqui, Olha, o verso 33. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu os seguirei até o fim. É o desafio da nossa vida, diária, cotidiana, obedecer a palavra de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Olha o que diz o verso 105 desse mesmo salmo. Lâmpada, luz, é que vai iluminar os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Irmãos, a gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso, mas vamos mais um pouquinho à frente. O que eu estou querendo mostrar, a responsabilidade, o dever, a obrigação que nós temos em relação à palavra de Deus. Olha o que Deus diz, a Josué. Lembra da chamada de Josué? Foi Deus que chamou Josué, Assim como Deus te chamou, como Deus me chamou, Ele nos chama a cada um dos seus filhos e mesmo coloca assim responsabilidades, Mas Ele diz aqui a Josué, olha, no capítulo 1 e no versículo 7, Deus dizendo a Josué, olha, tão somente ser forte e muito corajoso. Deus está dizendo, irmãos, a esse homem, olha, Josué, seja forte, tenha coragem, e é o que nós vamos precisar para essa caminhada. E eu estou assim, tentando mostrar e baseando nessa caminhada, irmãos, que Deus nos dá, os privilégios, nos dá
poder para isso, como eu estou falando desde o início, nos capacitando com o Espírito Santo e agora com a sua palavra. Mas temos que ter coragem, como ele diz aqui, olha, sede forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo toda a lei, né, para cumprir, para obedecer. E não vai ser fácil, não, mas ele nos capacita a isso, olha, fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela, ou seja, da lei, da palavra. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele, né? Gasta tempo, estuda, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer, veja, segundo a tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É a promessa de Deus, né? Aquele que mesmo obedece à sua palavra, aquele que mesmo anda nos seus caminhos. Ele diz aqui, olha, serás bem-sucedido, né? Nessa carreira, nessa conduta diária. Ah, vamos ter problemas? Vamos, né? Vamos ter lutas? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Mas nós temos a palavra de Deus, irmãos, para nos dirigir, para nos guiar, né, para nos iluminar os nossos caminhos. E diz aqui, né, o Senhor Deus ao seu servo: não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Irmãos, que promessa, né? Vem do Senhor na sua palavra. Veja mais, né? Essa maravilha, né? O salmista, no Salmo número 1 também. Salmo de número 1. Diz assim, bem conhecido nosso também dessa igreja, né? Salmo 1. Olha, bem-aventurado, né? Feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não se detém no caminho dos pecadores. E bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores, né? Ele é feliz deixando de fazer isso, né? Mas ele é feliz fazendo o quê? Diz aqui, olha, antes, verso 2, o seu prazer está na lei do Senhor. Olha o prazer dele, né? É na palavra de Deus. E nessa palavra, na lei, ele medita dia e noite. Então, é o desafio, irmãos, para nós nessa noite, né? A palavra de Deus que ele nos deu para nós o quê? Termos prazer de buscá-la, termos assim, prazer em meditar, em obedecer, responsabilidades diante mesmo da palavra do Senhor. Veja o que diz aqui também, olha, o Salmo 19, Salmo de número 19, maravilha de Salmo também. Salmo 19, e o verso 7 em diante. Está falando dessa palavra, né, da lei do Senhor. Verifica que o salmista diz o que ela é, né, e o que ela faz. Em nós obedecermos o que a palavra de Deus é. Olha o que ela faz nas nossas vidas. Diz assim, olha, a lei do Senhor, ela é perfeita. A perfeição, né? A palavra do Senhor. E o que ela faz? Ela restaura a alma. Irmãos, quantas situações, né? Muitas vezes nós estamos assim, abatidos, aflitos,
e vem a palavra de Deus, que é perfeita, que é como um bálsamo, né? Que restaura a nossa alma, nos dá mesmo confiança. E a palavra de Deus mesmo nos exorta que é através dela, é em ouvir a palavra de Deus que vem a nossa fé, né? A nossa confiança. É pela palavra. Então, ela restaura, ela transforma as nossas vidas, a nossa alma, né? Olha, o testemunho do Senhor é fiel. E veja, dá sabedoria. Não só restaura a alma, mas dá sabedoria a quem? Aos simples, aos humildes, aqueles que realmente buscam, né, de todo o coração. Olha o verso 8. Os preceitos do Senhor, eles são retos. Retos. Não há nada de errado, né, na palavra de Deus. São retos. E veja, alegram. Traz alegria para onde? Para o nosso coração, né, para a nossa alma. Olha, o mandamento do Senhor é puro, pureza, e ilumina os nossos olhos. Veja, né, que as maravilhas. O temor do Senhor, ele é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E vem aqui, né, o salmista diz, são mais desejáveis do que o ouro. Imagina, o ouro é o desejo de muitos, né? Mas para nós, a palavra de Deus é mais desejável do que ouro, mais do que, veja, muito ouro depurado, ouro finíssimo, né? O mais valoroso, é o que ele está dizendo. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, veja, por eles se admoesta o teu servo. Pela palavra de Deus, pelos preceitos, pelos mandamentos, nos admoesta, né? O teu servo. E veja, os guardar, irmãos, aqui está, né? Em obedecer, em mesmo buscar, em andar, a grande recompensa. Aí ele diz assim, quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas, também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível. Está vendo? Não é aquela palavra? Serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Veja, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis à tua presença, ó Senhor. Que oração, né? Rocha minha e Redentor meu. Então, irmãos, né, a palavra de Deus que Ele dá a nós, os seus filhos, para nós assim guardarmos, obedecermos, cumprirmos, né, meditar, e os benefícios que ela traz e a ajuda mesmo que ela vai trazer em nossas vidas nesse andar, né, nessa conduta mesmo diária. Então, temos essa sendo capacitados pelo Espírito Santo, com a sua presença e com o seu poder. Somos capacitados pela palavra de Deus, que Ele nos dá para nos dirigir no nosso caminho. E a terceira coisa, temos também as testemunhas, né, do povo de Deus. As pessoas de Deus, o povo mesmo escolhido de Deus como testemunhas para a minha vida e para a nossa vida nessa caminhada, nesse andar. Como temos, irmãos, assim, na palavra de Deus, né, vários. Eu escolhi alguns, né, assim, para até nós imitá-los, a fé, a conduta, o procedimento que eles tiveram, né? Vamos ver aqui alguns, né? Começando em Gênesis, no capítulo 5. Gênesis capítulo 5.
Olha o que diz aqui no versículo 21, Gênesis capítulo 5, 21. Fala de um testemunho, né? Um servo de Deus, um filho de Deus. Diz assim, olha, Enoque viveu 75 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus. Está vendo o desafio para nós hoje à noite? Enoque, diz aqui a Bíblia, ele andou com Deus. E depois gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era porque Deus o tomou para si. Hoje à tarde eu estava assim, né, olhando, meditando e pensando assim na vida desse homem, né? Na sua geração, se você vai perceber logo depois, né, o mundo já estava, e é o mundo como é nos nossos dias, irmão. Não mudou, não. A mesma, é o homem pecador, o homem mesmo, o homem sem temor de Deus, o homem mesmo, a Bíblia diz, né, que nos tempos de Noé, que é próximo aqui também, a terra estava corrompida. Na sua geração, é isso que eu quero mostrar, na minha, na de Enoque, de outros, é o mesmo mundo pecaminoso, né? Mas aqui havia um testemunho de Deus, dizendo assim, esse homem andou com Deus, né? Por que ele andou com Deus, né? Porque se você ver lá, a Bíblia diz lá em Hebreus, que ele agradou a Deus pelo seu testemunho. Ele andava, né? Ele obedecia a palavra de Deus. E aqui diz, olha, esse homem viveu, né, 365 anos. E nós não vamos viver isso, né? Mas o ano tem quantos dias? Um ano, né? 365. Então, o desafio para a minha vida é nesses 365 dias, daqui adiante de hoje, eu mesmo, né, irmãos? Andar com Deus. Andar mesmo na presença de Deus. E aqui diz, olha, que Deus o tomou para si. Sabe, esse Enoque aqui, ele não viu a morte. Já pensou, irmãos? Enoque não viu a morte, não experimentou essa morte, né, que nós vamos ter que passar, mas nem todos. Olha só, tem amados irmãos, né, que já dormiram em Cristo, né, irmã querida? Né, meu irmão? Já estão com Cristo, já dormiram. Mas a Bíblia mesmo nos exorta, o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja, que nem todos dormirão, né? Mas quando Jesus vier, os que estão vivos seremos o quê? Arrebatados. Estaremos com o Senhor. E esse homem Enoque aqui foi um privilegiado, né? Na sua geração, ele andou com Deus. Agradou tanto a Deus que Deus o tomou para si. Que maravilha, né? Olha só, né? O testemunho desse homem. Não só esse Enoque andou com Deus, mas no capítulo 6, olha o Noé, outro aqui, não é? Veja a descrição da maldade, capítulo 6 em diante, mostra, né, como estava a condição do mundo na época de Noé. A ponto mesmo, diz aqui o verso 5, olha, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e era continuamente mal. Todo o desígnio do coração do homem, né? Todos os pensamentos, todos os seus desígnios, era mal. E então, diz aqui a Bíblia, se arrependeu Deus de ter criado mesmo, ter feito homem, e isso pesou no coração de Deus. Mas Deus deu a sentença, né? Farei desaparecer da terra, da face da terra, o homem que criei, e o animal,
os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. A condição mesmo que, né, o homem chegou diante de Deus. Deus se arrepender de ter feito o homem. Mas veja o verso 8, né? No meio dessa geração. Irmãos, está aqui. Porém, Noé achou graça diante de Deus. E qual foi o motivo, né, de Noé ter achado graça, Deus, de ter agradado a Deus? Está aqui, olha. Eis a história de Noé. Noé era homem justo, era íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Não é o que nós estamos assim olhando hoje à noite? O que Deus requer dos seus filhos, que andem de um modo digno, né, da vocação a que foste chamado? E aqui está, irmãos, independente das circunstâncias, independente das situações, é sim responsabilidade nossa, do crente, andar de um modo digno, né, de um modo íntegro, de um modo justo, entre quem? Os teus contemporâneos, entre os meus, entre os nossos, no mundo em que nós estamos vivendo. Não preciso falar aqui, né, irmãos? Impera hoje a injustiça, a maldade, a violência, a falta de temor de Deus. E Jesus, lembra que ele falou que assim como foi nos dias de Noé, será os dias antes da vinda do Filho do Homem? Jesus mesmo disse, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. E nós, irmãos, domingo pela manhã, eu estou mostrando, né, nós que sabemos, devemos saber os tempos e as épocas em que nós estamos vivendo, é notório. Nós que estudamos a palavra de Deus, não é de nos admirarmos, não. A maldade impera. Nunca antes, né, nesses tempos, nós vemos a maldade, a falta mesmo de temor de Deus, a injustiça. Irmãos, está mesmo enchendo a taça, né, da cólera, da ira de Deus. E vai vir. Mas aqui diz, olha, Noé agradou a Deus porque Noé andava com Deus. E vocês viram que Deus preparou, né, para o seu filho Noé a salvação dele e da sua família. E através dele, né, testemunho, condenou o mundo inteiro. Lá em Hebreus diz. Então, Enoque, né, Noé, tem mais, vamos ver aqui, né? Olha o que diz de Abraão. Abraão, capítulo 17, é considerado o pai da fé, amigo de Deus, né? E aqui diz, olha, Gênesis capítulo 17, diz assim, olha, quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Veja o verbo novamente, anda, não é? Anda na minha presença e ser perfeito, ser uma bênção. Irmãos, aqui é a mesma exortação que o apóstolo Paulo está hoje à noite trazendo para nós, através da carta, que é de Deus, não é? Os filhos de Deus. Deus está mandando o quê? Nós andarmos na sua presença, andarmos segundo mesmo a sua vontade e ser perfeito. Claro, não é? Que é um desafio, a perfeição nós vamos atingir mesmo quando da glorificação, mas é o caminho, né? Não é nada de absurdo aqui não, nós devemos buscar sim a perfeição através, né, como nós temos estudado, da nossa santificação, da nossa santidade, do nosso procedimento. Então, o Todo-Poderoso aqui diz hoje à noite para mim e para você, né? Anda na minha presença. Eu te dei já, né? Eu estou te capacitando.
Tu tens o Espírito Santo presente em ti. Tu tens o poder do Espírito Santo te ajudando. Tu tens a minha palavra como a regra, a conduta. Então anda na minha presença. E a Bíblia diz, né, que Abraão creu, obedeceu. E isso foi imputado para a justiça. Um homem que andou com Deus, agradou a Deus, e as promessas de Deus, né, nós vimos, é considerado mesmo o pai da fé. Então, Abraão, né, Enoque, Jó, e o que não falar, né, de Jó? Olha o que diz aqui, né? Vamos lá, Jó. Jó, no capítulo 1. Também na sua geração, né? Jó diz assim, olha, Jó, capítulo 1 e verso 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Ó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Não está vendo andar novamente aqui, né? Era um filho de Deus, conhecia Deus, sabia a palavra de Deus, obedecia. Então diz aqui, olha, era íntegro, reto, né, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem se desvia do mal anda, né, pelo bem, pelo caminho do bem. É esse o verbo, irmãos. E vocês sabem da história, né? Da história mesmo de Jó, o que aconteceu. Mas eu acho muito bonito, né? Depois do teste que ele passou. Olha o que Deus diz aqui no capítulo 2, até dando um testemunho dele para o diabo, né? A questão de tempo, diz aqui, olha, capítulo 2 e versículo 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Ele continua fazendo isso, né? O diabo, rodeando a terra, passeando por ela, e a Bíblia diz que ele é como um leão que ruge, a ponto mesmo, buscando alguém que ele possa o quê? Devorar, né? É o propósito do diabo. A obra dele é essa, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Mas aqui olha o que Deus vai dar, um testemunho de um filho de Deus, né? Que também Deus, a mesma coisa, irmão, Deus deu mesmo a Jó a presença do Espírito Santo, deu a Jó a palavra de Deus, e ele obedeceu, e foi bem sucedido. Diz assim, olha, perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó, né? Estava de olho nele, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Veja, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal, né? Ele conserva a sua integridade, ele conserva o seu caráter, né? A sua honestidade, a sua dignidade, embora me incitaste contra ele para mesmo o consumir assim, sem causa. Irmãos, são vários, né? Na palavra de Deus, povo de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, que dão testemunho para nós hoje à noite, a forma mesmo de conviver, a forma de andar, a nossa conduta diária. Mas vamos chegar ao nosso Paulo, né? Ele como exemplo para nós, assim no Novo Testamento. Veja o que diz aqui, o apóstolo Paulo, né, mesmo nesse capítulo que nós estamos estudando, ele diz: rogo-vos, pois eu, agora é ele, não é? Eu, o Paulo, e ele bota, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então Paulo, irmãos, aqui, hoje à noite, ele está dizendo assim, olha, seja meu imitador, sede meus imitadores. É o que ele diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 1.
Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E ele se considerava aqui, irmãos, um prisioneiro do Senhor. Lembra que essa epístola aqui, essa carta, é uma das várias epístolas da prisão. Paulo estava preso, né? Mas ele não se considerava um preso de homens. Lembra disso, né? Ele considerava-se preso, um prisioneiro do Senhor Jesus, porque o andar de Paulo, né? O caminhar de Paulo, a conduta mesmo diária de Paulo, era uma imitação da vida de Jesus Cristo para o mundo, para os seus conterrâneos, né, os seus contemporâneos. Então, Paulo tinha sim, né, a presença do Espírito Santo, tinha sim a palavra de Deus para o consolar, para o guardar, e ele vivia mesmo como um prisioneiro de Jesus Cristo, porque ele andava com Cristo. Ele mesmo declara, né? Eu vejo o que diz aqui pertinho em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas capítulo 2, e o verso 19, olha, porque eu, né, Paulo está dizendo, mediante a própria lei, eu morri para a lei, a fim, veja, de viver para Deus, né, de andar, de viver para o Senhor, para Deus. Estou crucificado com Cristo, ou seja, estou pregado, né? Estou algemado, estou preso, estou prisioneiro de Cristo. É isso que ele está dizendo. E diz assim, né? Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive. Ele está todo tempo grudado, pregado, algemado, prisioneiro, né? Então ele diz, olha, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver, né, esse andar, a minha conduta diária, o meu caminhar, que agora tenho nessa carne, irmãos, é muito importante porque, né, Paulo, ele, assim como falou para a igreja de Efésios, ele fala para nós hoje à noite. Ele dizia assim, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é o quê? É lucro. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou bem certo que Ele é poderoso e Ele vai guardar o meu depósito, né, o meu tesouro, até aquele dia. E esse Paulo, ele já foi arrebatado até o terceiro céu. Ele viu coisas inefáveis, foi revelado a ele. Então ele queria partir, estar com Cristo, o que era mesmo incomparavelmente melhor. Então o viver para ele, esse caminhar, não importa, né, o que ele estava passando. Ele era prisioneiro, era de Cristo. Leia, né? Uma vez eu mostrei aqui um estudo todinho, a vida do Paulo. O que esse homem enfrentou, o que esse homem mesmo passou. Ele diz até a desesperar da própria morte. Mas ele vivia para Cristo, né? E ele diz ali, esse viver que eu vivo agora, na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus. É Deus que dá a fé, né? E diz assim, é que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo dá o testemunho de como ele andava, né? Ele diz, olha, sede meus imitadores, faça o que eu faço. E é o desafio, irmãos, para nós assim, hoje à noite, né? Olha o que diz aqui ele, né? Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, e no versículo 17. Filipenses 3,17. Irmãos, sede imitadores meus, né? Sede imitadores meus, e observai os que, o verbo aqui de novo, andam, né? Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam
segundo o modelo que tendes em nós. Olha só, irmãos, ele dizia assim, olha, eu sou um modelo, né? Eu sou um padrão, eu sou um exemplo de como viver, de como andar, de como se conduzir de um modo digno do Evangelho. Esse é o desafio. Por isso que esse homem mesmo, né, assim, cheio do Espírito Santo, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele começa essa segunda parte da carta, volte lá, né? Efésios capítulo 4 e versículo 1, com essa exortação, com esse desafio, com esse encorajamento. Ele diz, rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Irmão, nós vamos continuar, né? Mas hoje à noite eu queria deixar assim, bem fixado mesmo, né? Esse segundo estudo, porque vai ser a base para o restante da epístola. Então, o que é que nós estamos sendo desafiados? Paulo diz, olha, uma vez que vocês já sabem, né? A posição que vocês têm mesmo em Cristo. Vocês já estão, né, com toda sorte de bênçãos, já têm nas regiões celestiais, como eu mostrei semana passada. São amados de Deus, são abençoados, já estão assentados em lugares celestiais. Vocês já têm as muito ricas e insondáveis riquezas de Cristo. Agora, venha para a realidade, né? Venha viver, venha andar na prática, agora nas regiões terrestres, aqui na terra, nessa terra. Você tem responsabilidades agora com o teu Deus, com aquele que te salvou. Então, ande de um modo digno. Ele vai dar a capacidade, através, e já nos deu, irmãos, da presença do Espírito Santo em nossas vidas, do poder do Espírito Santo em nossas vidas, da palavra de Deus para nos conduzir, para nos dirigir, de pessoas do povo de Deus como testemunhas para as nossas vidas. Então agora é conosco, né? Vamos caminhar. Então é esse assim o que nós vamos ao longo dessas terças à noite sermos mesmo desafiados. E aqui eu termino, né? Andeis. Irmãos, esse andar é mesmo a nossa conduta diária. É o verbo, é conduta diária, dia a dia. É o nosso caminhar, é mesmo o nosso assim viver, sabendo da nossa responsabilidade diante de Deus e da sua palavra. Ele vai nos dar mesmo a capacidade, né, para nós sermos bem-sucedidos nessa caminhada. E semana que vem nós vamos ver assim, no verso 3, eu vou pular o 2, porque eu vou falar do 2 depois, mas o verso 3 diz assim, esforçando-vos, né? Veja que é conosco agora, né? Ele já nos deu a capacidade de tudo, e agora é conosco, esforçando-vos, e diz, olha, diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, ele já nos deu responsabilidade, ele nos dá capacidade, e nós vamos ver agora que é uma unidade, é mesmo os fundamentos da carreira, dessa conduta cristã. Tem um fundamento, tem um direcionamento, tem os pilares. E nós vamos ver aqui, olha, que é um só corpo, não é? É um só Espírito, é uma só esperança, é um só Senhor, é uma só fé, é um só batismo, é um só Deus. Então, é o fundamento
da unidade que a igreja de Deus tem que caminhar, até Jesus Cristo vir nos buscar. Não pode ter mudança nem variação. E eu vou tratar disso com os irmãos, porque, irmãos, há uma diversidade, né, de pensamentos, há uma diversidade de igrejas, de denominações, cada um querendo fazer a sua maneira, mas não. A igreja é uma só. O Deus é um só. O Espírito é um só. O corpo é um só. A esperança é uma só. A fé é uma só. O batismo é uma só. Todos estão errados. Não era isso que Paulo queria, não, né, nessa conduta. E tem muita gente se perdendo. Mas nós somos, né, desses que vamos assim olhar a palavra e mostrar na palavra que é a direção que Deus nos legou, nos deixou, ou seja, responsabilidade no nosso andar, né? Capacidade que Ele nos deu para essa caminhada, e assim a uniformidade, né? O fundamento está tudo aqui, e nós vamos assim pedir a Deus a graça para cada um de nós andarmos mesmo do modo digno, eu e você, da vocação a que nós fomos chamados. Amém? Vamos lá, né? É um desafio mesmo. Pai, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, e queremos, Pai, realmente, assim, cada vez mais entender, compreender o que o Senhor mesmo requer de cada um dos teus filhos, individualmente falando, Pai. Nós somos o teu povo, um povo peculiar, um povo mesmo exclusivo do Senhor, e somos desafiados a andar a nossa vida cotidiana, o nosso caminhar, de um modo digno da nossa vocação, de um modo digno do nosso chamado, diferentes do mundo, não importando mesmo as condições, mas sermos as tuas testemunhas, Pai. O Senhor já nos deu mesmo, Pai, essa responsabilidade. O Senhor nos capacita, nos dá a capacidade mesmo para vencermos, sermos bem-sucedidos, com o teu Santo Espírito presente em nós, com o poder dele, com a tua palavra e com o testemunho do povo de Deus, Pai. Nos ajuda ainda, enquanto tu não vens, Senhor, nos buscar, a realmente andar como o Senhor andou, um modo digno daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aceita, Pai, a nossa gratidão. Nos ajuda, nos anima. Em nome de Jesus. Amém.